Computador. Ok. Então, olha, boa tarde a todos, obrigada por terem vindo e desculpem lá esta parte da logística. Ahm, o objetivo era mesmo que a gente tivesse assim uma conversinha informal, portanto eu vou pedir para vocês se apresentarem. Eu começo aqui por apresentar o Frederico, que está aqui, que não está numa escola, mas está aqui a representar a EducoFrame, que é a plataforma que quem conhece a minha página já sabe, não é algo que vocês já participaram também, e que vai fazer também a divulgação deste evento e, portanto, está aqui nesse papel. Exato. E portanto a Paula convidou-me para vir conhecer aquilo que vocês vão fazendo também na Edufor, e acho muito bem que eu tenha feito. E portanto estou aqui convosco para partilhar, ouvir, saber o que é que têm feito, o que é que coisas giras que têm vindo a acontecer, e depois partilhar também através dos canais da EducoFrame. Acho que faz sentido, estamos todos juntos nisto, nestas aventuras, portanto, deixo convosco, vou ouvindo também, qualquer coisa vou participando. Estejam à vontade. Paula, vou. Ok. Então, vamos começar, sei lá, Idália, queres começar tu? Posso Apresenta-te começar? aí. Pronto, o meu nome é Idália Gomes, sou docente do Grupo 330 no Grupamento de Escolas de Vila Nova de Paiva e também embarquei nesta experiência do Erasmus e estou aqui a convite da Paula para falar sobre um pouco também sobre aquilo que aconteceu durante esse período que estive a fazer um curso estruturado na Grécia. Ok. Rosa, força. Eu sou Rosa Quinteiro, sou do grupo 320, pertenço ao agrupamento de escolas de Sátão e recentemente também participei numa formação Erasmus na Grécia e estou aqui para contribuir um bocadinho com esse Ok, Isabel, eu trabalho. vou vendo quem me aparece aqui no ecrã, por isso. Olá, boa tarde, eu sou a Isabel Almeida e estive com a Rosa no mesmo curso, também estou no grupo de escolas de Sátão e então, pronto, também me disponibilizei para vir dar um bocadinho da minha experiência, dar a conhecer, pronto, a minha experiência que considerei muito boa e convencer mais alguns a fazer o mesmo. Ok, então passamos à Maria João. Eu sou de matemática, sou da Escola de Canas, participei no Erasmus juntamente com a Paula e aqui estou, a convite dela. Pois, teve que maturar, coitada, durante uns dias. Não, fiquei a conhecer a Paula, que não conheci e fiquei muito bem impressionada, portanto os Erasmus também permite conhecer outros colegas, é certo, são de escolas do EDFOR, mas que realmente eu não conhecia a Paula e é bom. Ok, foi bom. Também obrigada. esse foi enriquecedor. Ora, então passo à Paula Loureiro. Homónima, aqui. O meu nome é Paula Loureiro e sou do agrupamento de escolas de Mangualde, ali com a Sandra Pina. Olá, Sandra. E participei num Erasmus com alunos que começou antes da pandemia e depois esteve em stand-by um tempo e foi concluído agora ao longo deste ano. E a Paula desafiou-me para estar aqui, ela como sempre com ideias fantásticas. E pronto, estou aqui também para partilhar a minha experiência e para ouvir as dos outros, porque são todas diferentes, já percebi. Obrigada pelo convite, Paulo. Ok, então, este ano letivo, então, pela primeira vez também, e por insistência da nossa diretora, acabei por participar. Ela queria que as 6 vagas que haviam disponíveis fossem preenchidas, não é? Não queria que fossem desperdiçadas. No entanto, nós estávamos naquela fase do ano em que não nos apetece participar em coisa nenhuma e, portanto, foi um bocadinho complicado, mas eu depois resolvi assim, olha, quero lá saber, vamos lá tentar. Os alunos levavam o programa direitinho e pronto, iam perder uma semana de aulas, mas pronto, eles iam encaminhadinhos e eu
resolvi avançar. E então acabei por me inscrever para Pádua, em Itália, e depois as duas colegas que acabaram por ir comigo tinham se inscrito para Istambul, penso eu, sim, para a Turquia, e acabaram por não ter vaga e vir para a Itália, o que acabou por ser bom, embora eu fosse bem acompanhada na mesma, ali com a Maria João e com a Helena, que não está aqui hoje, mas foi uma experiência única. Tentei enquadrar-vos a todos aqui com os símbolos das vossas escolinhas e ali do Educo Frame também. Conseguem ver o meu ecrã? Sim, ok. Pronto, então, como é que eu escolhi? Porque é que eu escolhi? Foi mesmo por insistência da chefe. No entanto, quando comecei a pensar nisso, e porque em conversa, por exemplo, com a Idália e com outras pessoas que já tinham realizado a experiência e que me foram contando como foi, as minhas expectativas eram bastante grandes e estava à espera acima de tudo, de saber dos outros, mais do que propriamente da formação em si, mas de conhecer outras pessoas, outras experiências, outras escolas. Depois, a realidade superou. Foi ótimo. Se calhar não tanto numa parte, quando eu falar um bocadinho sobre a experiência em si, algumas coisas para nós não foram novidade. O que foi novidade é a forma como outras culturas, outros países abordam os assuntos, não é? Em termos de aprendizagens, não houve grandes novidades. Não, houve uma ou outra plataforma que eu ainda não conhecia e que passei a conhecer, porque a gente sabe que há milhares delas e, portanto, torna-se difícil acompanhar, conhecê-las todas. Os outros dois aspectos que trabalhámos lá também já me eram familiares e para quem segue a minha página de português já viram de certeza pelo menos um deles lá espelhado, com atividades de outros sites e de outras coisas. Impressão geral muito positiva. A verba que nos foi fornecida cobriu perfeitamente a viagem e os percalços que a gente teve, porque percalços há sempre, mas resolvem-se. Houve uma altura que tínhamos bilhetes de comboio e a linha avariou e a única solução, porque os autocarros acabavam às 8 da noite, foi mesmo regressar de táxi. Tivemos que nos dividir por 2 táxis e os táxis não são baratos, ainda eram quase 40 km, não era, Maria João, para aí? E acabámos por dividir o táxi com 2 táxis, 8 pessoas, com 2 italianos de lá, não é? Que não conhecíamos de lado nenhum, mas que também ficaram com o mesmo problema que nós e, portanto, saía mais barato juntar mais de 2 pessoas à despesa e assim foi, correu tudo muito bem. Maria João, já que estamos a falar desta experiência, da nossa visita, aproveita e diz já tu aquilo que achaste. Pronto, aquilo que já disseste é verdade, fomos aprender, aliás, a intenção era aprendermos novas ferramentas ou aplicar em novas situações de ensino. Realmente nós estamos muito bem, foi como pareceu, porque a maior parte das ferramentas nós conhecíamos. Vou falar agora aqui um bocadinho, eu lembro-me que há uma que eu não conhecia, que era o Book Creator. Eu e a Helena, que era a minha companheira aqui da escola, a minha partner, vamos fazer uma apresentação aos nossos colegas, que faz parte da disseminação, vamos fazer no Book Creator. Portanto, é essa que nós vamos utilizar, porque é nova e pode ser maneira fácil, que é parecido com quem conhece o Jamboard, é do género, no fundo é do mesmo estilo, é o que me parece. Agora, o resto, há sempre aquelas peripécias, realmente o dinheiro que é dado é o suficiente, e depois há peripécias engraçadas, esta que a Paula falou que perdemos, tivemos que apanhar o táxi, é um extra, mas também faz parte da experiência. Agora, o aspecto cultural, eu acho que neste caso eu acho que ainda é mais valia. O conhecer os colegas, como há bocadinho disse, eu conhecia a Paula, que não conhecia,
as outras duas colegas eu conhecia, não, só mais duas colegas é que eu conhecia, as outras não. Também é importante, e somos escolas vizinhas, criou-se uma relação de amizade muito importante, e a parte cultural, para mim, que nos proporciona conhecer outro país, outras cidades, eu acho que é uma mais-valia. É. Olha, eu há bocadinho saltei a Sandra. Oh, Sandra, tu desculpa. Pois é, olha, eu já me Opa, embora. mas agora já eu te vou-me vejo. embora. Mas agora já te vejo. Portanto, para Pronto, compensar, dou-te a palavra. Apresenta-te lá, Então vá. lá e fala só um bocadinho sobre estes aspectos que depois já passamos já Está bem. a falar Ora mais um então, o meu bocadinho. nome é Sandra Azevedo, venho do agrupamento de escolas de Mangualde, grupo 330, e de facto esta foi a minha primeira experiência nestes projetos de Erasmus. Este onde estive envolvida começou em 2019, prolongou-se até 2022, embora fosse um projeto só de 2 anos, mas devido a todos os constrangimentos da pandemia, claro, tivemos que alargar o prazo de conclusão do projeto. Ora, entrei nesta aventura juntamente com 3 colegas também lá do agrupamento, formámos uma equipa que efetivamente funcionou lindamente, muito bem, com um espírito de cooperativismo, de interajuda fantástico, que é fundamental neste tipo de projetos. As expectativas iniciais eram muitas, mas o desconhecimento também, até porque estávamos a envolver-nos numa área que não dominávamos, pelo menos 3 de nós, a quarta colega, claro, que o dominava na perfeição, porque era professora da área, numa área em que nós não tínhamos grande conhecimento específico, científico, que era a dislexia, nomeadamente a dislexia em crianças de pré-escolar na transição para o primeiro ciclo. E, portanto, foi um conhecimento fantástico, porque aprendemos bastante com todas as pesquisas que fizemos, com a interação que tivemos com os nossos parceiros europeus, e foi uma experiência de facto fantástica. Como disse a colega que falou anteriormente, tivemos a oportunidade também de fazer algumas viagens, nomeadamente à Turquia, à Grécia, à Espanha, e a parte cultural, a parte de interação com os colegas estrangeiros é uma das vertentes mais interessantes do projeto, porque efetivamente nos permite conhecer realidades muito diferentes, conseguir avaliar a nossa própria realidade numa outra perspectiva, porque às vezes pensamos que somos um patinho feio, não é? Mas na verdade temos conhecimento e temos práticas pedagógicas que estão à frente até de alguns outros países, e portanto as aprendizagens que fiz foram muito boas, porque realmente consegui aprender muito, bastante, e conseguimos também como equipa dar a conhecer também aquilo que aprendemos, e portanto foi uma experiência muito boa, que será para continuar se houver a oportunidade de participar noutros projetos, claro que sim. Ok, então passávamos, Paulo, continuávamos, Paula, diz. só para acrescentar, porque realmente eu falei da experiência de Erasmus desta, que no fundo foi uma ida para absorver informação ou formação, mas realmente eu já estive envolvida num outro Erasmus, de 2 anos, como esta colega agora falou, com alunos. Essa então foi muito mais enriquecedora, porque envolveu escolas, é entrarmos em contacto mesmo com escolas, como elas que trabalham em várias áreas. Portanto, essa experiência que eu tive foi muito mais enriquecedora do que esta, que foi só formação com algum contacto com outros colegas de outros países. Portanto, sem dúvida nenhuma, se eu fizer comparação entre experiências de Erasmus, a que envolve alunos, ou que envolveu alunos, foi muito mais enriquecedora, porque também envolveu vários países, do que esta, que foi só apenas uma formação. Pronto, desculpa, já não falo mais. Não faz mal, continuamos se calhar por Mangualde, porque a experiência da Paula é diferente da Sandra, não é? É outra, Sim. então deixamos-te a palavra. Então, o projeto onde eu estive envolvida era então com alunos, e de facto foi bastante enriquecedor. Foi para nós, eu penso que também para os alunos. Eu não era a coordenadora do projeto, trabalhei com mais 2 colegas, o nosso colega Renato e a Cristina Ligeiro. O coordenador era o Renato, e ele acabou por nos associar, porque na altura ele não tinha turma e, portanto, como precisava de alunos,
escolheu-se uma turma que já estava envolvida num outro projeto na escola que tinha a ver com o tema do Erasmus, e como nós éramos professoras da turma e professoras da área das ciências, fomos escolhidas um bocadinho por causa disso. A Cristina era diretora de turma, eu era professora de Ciências Naturais. Portanto, o tema do projeto era o pensamento computacional, programação e pensamento computacional como sendo a literacia do futuro. E aquela turma já tinha alguma experiência na área das tecnologias e por isso é que foram aqueles alunos os escolhidos. Em termos de trabalho, os alunos envolveram-se bastante, foi muito engraçado porque nós começámos com eles andavam no 8º ano e na altura fez-se apenas uma mobilidade. Aliás, nós recebemos os parceiros cerca de um mês antes do primeiro confinamento e depois, com este ano e meio de pausa, fizemos apenas algumas atividades pontuais online. No entanto, eles, como conheceram logo os alunos dos outros países parceiros, que eram a Turquia, a Croácia, a Grécia e uma outra escola portuguesa de Baião, portanto eram 5 escolas, mas 2 eram portuguesas, eles contactaram sempre online com os colegas que conheceram em Mangualde. Entretanto, quando retomámos este ano, soubemos que tínhamos que concluir o projeto ao longo deste ano letivo e, portanto, este ano letivo fizemos as outras 4 mobilidades. Foram 4 saídas num ano letivo, que foi o que transformou este ano assim numa grande aventura, um bocadinho à semelhança do que aconteceu com a Sandra, com o grupo da Sandra, embora nós com alunos seja sempre uma logística um bocadinho maior. Os alunos ficaram na última mobilidade agora, uma vez que a questão da pandemia estava mais calma, em famílias, portanto famílias de alunos que também pertenciam ao projeto, na Croácia, e quando vieram cá os parceiros também ficaram, os alunos também ficaram em casas das famílias dos nossos alunos. Portanto, essa logística foi muito engraçada de gerir, mas acho que produziu bastantes efeitos porque eles puderam contactar com a nossa cultura e agora os nossos contactaram com a cultura deles, vivendo uma semana nas casas deles, o que é muito diferente da nossa experiência das outras 3 mobilidades em plena pandemia, em que os alunos ficaram connosco num hotel. É muito diferente. Mesmo assim, o balanço é extremamente positivo. E falando em um aspecto que já referiram mais do que uma vez, os nossos alunos dão cartas em qualquer lado. Nós não somos o patinho feio de lado nenhum onde fomos, pelo contrário, porque houve sempre tarefas para cumprir, os nossos alunos trabalharam este ano letivo todas as quartas-feiras à tarde para fazer as tarefas que eram pedidas e para preparar as apresentações que tinham que fazer quando saíamos. Eles envolveram-se muito e quando chegavam lá eles faziam tanto ou melhor. Eu acho que não estou a ser presunçosa quando posso dizer que em alguns casos eles fizeram até melhor. Nós ficámos muito orgulhosas com o desempenho deles lá. E, por exemplo, os croatas também são muito bons na área da programação, na área da robótica, e mesmo assim eles ficavam muito admirados com algumas coisas que nós levámos. Isso foi muito interessante. Claro que a parte cultural depois também é sempre extraordinária, porque nós fomos a locais bastante diferentes, com hábitos e costumes muito diferentes dos nossos, e esta troca é sempre muito, muito boa, tanto para alunos como para nós professores. E depois o feedback dos encarregados de educação também foi sempre muito positivo, eles acompanharam sempre online aquilo que nós fomos fazendo, criámos um grupo com eles onde fomos partilhando não só os trabalhos de preparação, mas depois as saídas, e os pais também deram um feedback muito, muito positivo, também nos foram dizendo o que os próprios alunos transmitiam, e eu acho que a impressão geral foi muito positiva para todos. Eu, tal como a Sandra também, apesar de ter sido um ano um bocado cansativo e intenso, também gostaria de voltar a participar e, se possível, outra vez com alunos, porque acho que é mesmo muito gratificante a experiência com eles. Ok, então passava a palavra ao Sátão. Aos colegas do Sátão, faz favor. Eu não sei se a Isabel quer começar. Vão Já falando te das liguei o duas, o microfone, projeto é o posso mesmo, começar? não é, O Rosa? nosso projeto foi o mesmo, mas a Pronto, Isabel, então. a Isabel teve 2 experiências. A Isabel teve uma Ah. experiência de formação para professores e teve outra depois com alunos também. Então vá, começa tu. Como é que nós escolhemos? Nós escolhemos em conjunto também. Nós já tínhamos participado no âmbito de ProAlvo há 13 anos numa experiência também
formação em Inglaterra, e também tínhamos nos candidatado as duas, e quando apareceram estas formações propostas pelo EduFor, nós achamos este tema, o tema que nós escolhemos, o mais, para nós, era o que nos atraía mais, que era a criatividade na escrita, na leitura, introdução de novas abordagens à leitura e à escrita, e como ela tem estado ligada também às bibliotecas. Somos ambas professoras de português e de inglês. Achámos que aquele tema que era... No entanto, candidatámos também a mais dois, um na Finlândia e o outro em Florença. Azar que não foram nem uma nem outra professoras da minha filha, não é? Não, pois Não, não. a Isabel não podia, porque tinha lá a filha dela na altura também, Pois, na turma pois da é. Mafalda. Eu fui professora da filha dela. Pronto, então nós escolhemos este em primeiro lugar e tivemos a sorte de ser aceitos para esta formação, as duas, porque nós preenchemos em conjunto, preenchemos à mesma hora, a doutora Isabel Serra, a assessora do EduFor, quando tivemos a primeira reunião, até nos disse: vocês estiveram a fazer o trabalho, estiveram a copiar uma pela outra. Sim, é verdade. Nós, quando preenchemos o formulário, foi mesmo porque nós queríamos ir ter essa experiência as duas. E também porque eu, na altura, estava um bocadinho frágil, porque eu tinha estado com Covid e sentia-me com poucas forças, mas ao mesmo tempo também era uma oportunidade que se estava ali a criar de sair um bocadinho desse contexto, e foi o que fizemos. Então fomos para Pireus, na Grécia. Íamos com muitas expectativas que foram ultrapassadas também. A realidade foi mesmo muito boa. O grupo que foi connosco também contribuiu de muito para que houvesse um trabalho, mesmo na preparação da viagem. Nós fizemos tudo em conjunto, ficámos juntos no mesmo hotel, íamos todos os dias para a formação juntos. Também tivemos a oportunidade de fazer outras explorações, porque fomos 2 dias antes e viemos um dia depois da formação, e de facto o dinheiro, como já referiram há bocadinho, cobriu as despesas. E Eu acho que essa parte também é importante ser referida aqui pela simples razão de que sim. pelo aquilo que eu percebo de algumas conversas, e eu própria também tinha esse receio, quer dizer, ultimamente, não é, a nossa classe não está propriamente folgada em termos de ordenados, e portanto isso, ir de férias numa altura que não é normal, não é? Sim, que não seria foram umas ir a férias, trabalho nós... e ter que pagar, ou mesmo, pronto, seria sempre Exato. complicado, mas acho que é importante referir que realmente, normalmente as verbas cobrem as despesas que se têm. Cobriram perfeitamente, e não fizemos assim... Pronto, acho que aquilo que tínhamos planeado acabámos por fazer, e bem mais do que para além dos dias da formação. Também tivemos o cuidado de escolher um hotel pronto, em conta, e as refeições também, mas não foi por aí, porque de facto o orçamento deu perfeitamente para isso. Aprendizagens. Nós íamos munidas de computadores e à espera de trabalharmos com computadores, mas a realidade foi muito diferente, porque nós tivemos toda a formação praticamente sem utilizar o computador.
Utilizámos ocasionalmente o telemóvel para fazer umas gravações de lá numa sessão, mas o resto foi tudo utilização de materiais, papel, canetas, marcadores, plasticinas, e isso também foi muito bom, porque também estamos a cair um bocado no exagero de usar apenas ou maioritariamente as ferramentas digitais, e nesta formação foi mais usar a cabeça, usar a nossa criatividade e usar materiais que depois nós transformávamos e usávamos, que os formadores nos iam dando. A impressão geral foi muito boa, até pelo grupo, e vou voltar a referir, fomos com uma colega de Vila Nova de Paiva e 3 pertencem ao agrupamento de Nelas, não, Canas de Senhorim. Canas de Senhorim também faz parte do agrupamento de Nelas. Não, sim. não. Eram São agrupamentos Não, mas foi- diferentes. São agrupamentos Mas diferentes. foi Canas de Senhorim. Foi 2 de Canas de Senhorim e um colega que está na biblioteca, que é De professor Nelas, é o bibliotecário de Bruno Nelas. Cardina, foi o Bruno Cardina. Pronto, e as coisas correram mesmo muito bem, nós entendemos muito bem, e isso também deu-nos a oportunidade de conhecer. Nós não conhecíamos, eu só conhecia, pessoalmente só conhecia a colega Helena Pinto do agrupamento de Vila Nova de Paiva, e os restantes elementos não conhecia, mas ficámos a conhecer e ficámos amigos, e foi uma experiência mesmo muito, muito boa. Agora acho que vou-me calar, porque já estou a falar há muito tempo. Dás a palavra à tua colega Isabel. Pronto. Que eu depois, Isabel, desculpa, que eu depois quero voltar ali à Maria João e à Paula só para falar num aspecto, mas vou dar a palavra primeiro a ti para terminarmos aqui então o discurso do SAT. Ok, pronto. Em relação à escolha, a Rosa já falou. O tema, pronto, foi realmente, para já, a tal experiência que já tínhamos tido, ambas, por nossa iniciativa, no âmbito do ProAlvo, que é o anterior a esta nova modalidade do Erasmus+, em que nós nos candidatámos individualmente e, pronto, às nossas custas. Claro que depois também tivemos apoio, mas foi mais difícil o processo. Agora foi tudo orientado pelo EduFor, não é? Nós não devemos fazer nada, foi só candidatar, preencher lá o Foi muito mais formulário, fácil. pronto. Na altura foi tudo muito mais papelada, muito mais... Pronto. Mas lá está, a nossa vontade de ir à aventura já existia e agora mantinha-se. Pronto. Em relação ao tema, porque portanto, é o Creativity Lab, o laboratório de criatividade, que realmente o foi para nós, e que se inseria, ou melhor, no qual se inseria toda as nossas disciplinas, a matéria que nós damos, a escrita, a leitura, quer no inglês, quer no português, as atividades que lá esperávamos realizar, pensávamos que, pronto, depois teriam cabimento, teriam um bom aproveitamento para as nossas aulas. Eu, para além desta experiência, a Rosa já introduziu aí um bocadinho o assunto, este ano colocaram-me, pronto, a nível do segundo ciclo, como elemento da equipa Erasmus+, e então entrei assim a meio, num projeto, principalmente num projeto que envolvia alunos do 7º e 8º, e que já estava a decorrer, já, portanto, desde o ano anterior, e este ano foi o segundo. Pronto, então eu entrei assim a meio, entrei e colaborei numa mobilidade cá, portanto recebi alunos de outros países, era da Grécia, da Polónia, Turquia, penso eu também, pronto, mas também não interessa quais eram os países. Recebemos-los cá e eu colaborei ali em algumas atividades que me foram solicitadas, pronto, lá na escola, para com esses alunos. Claro que eles não estiveram em casa de alunos nossos, foi em hotel, e depois, pronto, gostei dessa experiência de os receber e de lhes mostrar um bocadinho do que nós fazíamos cá, do nosso agrupamento e das nossas atividades. E agora, no fim do ano, tive a oportunidade, isto foi em novembro, portanto, já no ano passado,
E agora no fim do ano, há coisa de 3 semanas, tive a oportunidade de ir com outros alunos, pronto, porque surgiu uma vaga, na falta de um aluno que não se dispôs a ir, que era para ir e não foi, e em vez de ficar a vaga vazia, convidaram-me para ir, pronto, então entrei, aí também menos dentro do assunto ainda, mas pronto, e participei então nesta mobilidade, acompanhando alunos à Hungria. E pronto, e também gostei bastante, era diferente, foi mais, para mim, foi mais cansativo em termos de, porque lá está, eu não estive no projeto desde o início, portanto, não sabia o que é que eles tinham feito antes, ajudei a preparar as apresentações que levámos, estas que nos foram pedidas agora assim mais perto da mobilidade, e pronto, e acompanhei-os à Hungria, gostei de conhecer, fizemos várias visitas lá, que já estavam programadas, lá está, como o programa não era feito por nós, pronto, cumprir os horários e os alunos, e estar com os alunos, não é? A responsabilidade de os acompanhar, eram uns de 9º e 10º, pronto, também já nos exigia um bocadinho mais do que ser só nós, a ir por nossa conta e risco, entre aspas, que não é, porque também tínhamos o nosso horário a cumprir lá na formação, mas pronto, era diferente. Íamos por nossa conta, só tínhamos de cuidar de nós, ali tínhamos de cuidar dos alunos, vigiá-los e ver, pronto, acompanhá-los. Entretanto, em relação às expectativas, pronto, eu tinha a expectativa de que o curso fosse, pela temática que tinha, muito prático, e foi muito prático. Eu senti-me na pele dos alunos, e era mesmo isso que eu queria, era fazer atividade, portanto, ter contacto com atividades que depois pudesse aplicar com as minhas turmas. Então lá, eu e a Rosa e os nossos outros colegas, que eram de outros países também, nomeadamente da Roménia, da Espanha, da Alemanha, não, da Áustria, alemã, mas era da Áustria, era uma colega. Não sei se devo estar a esquecer de algum país. Pronto, mas também não interessa isso muito, mas também, pronto, ali éramos de vários países diferentes, tínhamos de falar inglês, o que nos ajudou no âmbito das aprendizagens a desenvolver mais a nossa proficiência, porque eu e a Rosa somos do 2º ciclo e pronto, e o vocabulário que usamos, as estruturas são mais básicas, porque com os alunos com o nível de ensino em que estamos, temos de andar assim mais ali pela base, e ali tínhamos de dar outra ginástica, não é? Ao nosso discurso. Pronto. A realidade... Posso acrescentar aqui nesta parte uma coisa. É que mesmo a esse nível os formadores eram mesmo muito acessíveis, porque havia lá colegas que eram do 1º ciclo, já não tinham inglês desde o secundário e pronto, e tinham outra formação e não houve grandes problemas em... Essa também era a minha questão para a Paula e para a Maria João, porque elas não são, todas nós somos, mesmo a Idália e a Sandra também são de inglês, não é? Elas são as únicas aqui que não são das línguas, e era precisamente sobre isso que eu lhes ia também perguntar, porque há dias, quando fui à apresentação da Sandra no Príncipe Perfeito, o Renato estava precisamente a falar com alguém lá que estava muito reticente em participar precisamente por causa de não dominar a língua, e eu achei que mesmo quando nem toda a gente dominava, do grupo que estava connosco, mesmo dos outros países, nem toda a gente dominava assim a língua, mas safaram-se perfeitamente. E olha, com a espanhola, por exemplo, que estava ao meu lado, ela era professora de francês, e depois às tantas perguntava-me coisas em espanhol, e eu respondia-lhe em espanhol e perguntava-me em francês, eu já lhe respondia em francês, e outras vezes perguntava em inglês, já respondia em inglês, marchava tudo. Portanto, o espírito de ter ajuda ali também, não é? É verdade, e mesmo dos formadores e da organização ajudam muito. O formador também falava de vez em quando um bocadinho de italiano, que era para a gente misturado com o inglês, que era para a gente se ambientar, e a coisa correu muito bem. Não sei qual é a opinião delas. E falta acrescentar a linguagem gestual, que também ajuda. Sim. E todos os italianos, não é? Sim. E tu, Paulita?
Tu Ah, safas desculpa, bem eu com interrompi a inglês. Isabel. Não, nós e todos interrompemos a Isabel, portanto, ela já vai continuar, já que Eu estamos peço no tempo. desculpa, peço Sim, desculpa. mas estamos a partilhar, estamos a partilhar. Vamos lá. Eu disse que Achei era uma que- conversa Achei informal, que não é? isso também devia ser Claro dito, que sim. porque até para incentivar próximos concorrentes e próximas pessoas que queiram entrar, porque não é fundamental, pronto, não é Não é impeditivo, no Não é fundo, impeditivo, não é? exatamente, Exato. de participarem. E tu, Paula, como é que é o teu inglês? Safas-te o quê? Agora já me safo, Agora mas já te antes safas. não, nem eu nem a Cristina. Nós tínhamos tido ambas 3 anos de inglês na escola. Pois. E ambas com o mesmo professor, por acaso, nós somos as duas de Manteigas, e um professor padre já bastante idoso que não nos ensinou grande coisa de inglês. Portanto, quando o Renato nos abordou, nós dissemos logo, impossível, que nós não dominamos o inglês, olhámos uma para a outra e dissemos, se fosse em português tudo bem, mas assim não. E achámos mesmo que seria um impedimento, lá está, até porque teríamos que falar, teríamos que fazer apresentações, teríamos que produzir material em inglês, produzir planos de aula, por exemplo, outras coisas, e achámos que não era para nós. E o Renato insistiu e disse que isso não era problema, que ele também não dominava e conseguia e tal. Pronto, mas eu e a Cristina decidimos fazer um cursozinho numa escola de inglês, assim, um intensivo, e fizemos as duas aqui em Viseu, e acho que isso nos deu alguma... Ajudou. Algumas bases, não é? Algumas bases do para não darmos essencial. tantas calinadas. Eu mesmo assim continuo a dar, sobretudo nos verbos, os meus verbos no passado são sempre uma desgraça. Essa parte é nunca sei. menos importante, é menos importante, é realmente... As línguas são dinâmicas, não é? As línguas só interessam se forem faladas, foi por isso que o latim morreu, não é? Deixou de ser falado, não interessa, pronto. E portanto, mesmo nós, como dizia a Isabel, nós vamos perdendo um bocadinho o traquejo a trabalhar com alunos muito jovens, e eu faço sempre os possíveis por ler muito e a ouvir filmes, séries na televisão. E aqui há tempos dizia o meu marido, então, mas tu estás a ver isso sem legendas? E eu não tinha dado conta que eu não tinha legendas. Pronto, isso também ajuda, tudo ajuda um bocadinho, não é? Eu sem legendas ainda não faço, mas uma dica de um dos professores que tivemos é ver os filmes ou séries com as legendas em inglês. Em inglês. Ajuda bastante, sim. Pronto, e depois perdi um bocado o medo e a Cristina também, eu custei a começar e eu acho que, a não ser os professores de inglês, que havia alguns, não é? Que esses, claro que dominam, também os outros tinham as suas fragilidades na língua, mas todos nos entendíamos, nem que fosse por gestos. E todos nós temos, porque não é a nossa língua-mãe, não é? Claro, claro, mas a mensagem passava e isso era o mais importante. Exato. E todos evoluímos também no inglês. Isabel, desculpa a interrupção. Não há problema, também já não vou demorar mais. Não vou voltar à palavra. Mais. Pronto, em relação às aprendizagens, como eu já disse, gostei bastante de contactar com algumas metodologias que, embora não fossem exatamente muito novas, pronto, são parecidas com alguns jogos que nós já implementamos para despoltar a imaginação, a criatividade dos nossos alunos, mas o interessante foi, como a Rosa disse, que nós tínhamos lá materiais para cima das crianças a trabalhar. Ela disse canetas, lápis e plasticina. Depois havia bocados de esfregões, havia rolo de papel higiênico, de tudo. Pronto, tivemos lá uma formadora que era de artes e então ela levou para lá 6 ou 7 caixotes de materiais do dia-a-dia e nós tínhamos de escolher e formar, por exemplo, uma personagem que nós já tínhamos identificado, ou melhor, já teríamos imaginado através de 5 palavras, 3 características, também descobertas a partir de um jogo, e tínhamos de construir aquela personagem com materiais diversos. Então surgiram para lá, assim, uns mostrengos, outros um bocadinho mais fofinhos, uns grandes, outros pequenos, e pronto. E depois dali o trabalho em grupo, o grupo era sempre com pessoas de países diferentes. Eu calhei com uma colega... pronto, fiquei na mesma com a colega de Vila Nova de Paiva, que tinha um bocadinho mais de dificuldade na comunicação, porque ela era de francês e lá está, e o inglês, pronto, ela sentia-se um bocadinho mais insegura. Mas fiquei depois também com outra colega espanhola, e que era de artes, pronto, e então cada uma com a sua especificidade de formação, pronto, deu ali um contributo ao grupo,
que foi bastante interessante. E pronto, e fizemos coisas que lá está. Se me dissessem que eu ia ser capaz de fazer aquilo, em alguns aspectos, eu ia dizer, eu acho que não. Mas pronto, ali, a fazer como se fosse uma criança, como se fosse um aluno, pronto, libertei-me e fiz, e pronto, pus a imaginação a andar, que era o que se pretendia. Gostei bastante da temática. Também, pronto, falando na impressão geral, gostei bastante do curso, gostei do convívio com os colegas que foram connosco, com os colegas de lá, do curso, que depois promovemos ainda um jantar, convívio, e pronto, e aí pudemos partilhar informações sobre a família, sobre o percurso das pessoas até ali. Havia uns que eram professores, outros que não eram, ou pelo menos não exerciam, não estavam a exercer, e pronto, isso também foi muito interessante. E depois o poder conhecer também o novo país, não é? Porque nós fomos antes e depois ainda viemos um bocadinho mais, temos mais um diazito, mas pronto, os dias que fomos antes conseguimos conhecer Atenas, assim a fundo, dentro do possível do tempo, mas tivemos um tempo muito bom e conseguimos conhecer a comida, a generosidade e ver como eles são parecidos connosco na afetividade e no acolhimento. Coisa que, se eu comparar com a Hungria, onde fui agora em maio, com os alunos, é muito diferente. Em termos de acolhimento, em termos de abertura, são realmente povos muito diferentes. E pronto, e também, ia dizer outra coisa e já me estava a esquecer. Neste curso nós também conseguimos perceber e testemunhar como o nosso país, em termos de criatividade e dos tais laboratórios de criatividade, está assim no topo, está na linha da frente. Porque os exemplos, a formadora que organizou o curso mostrou lá um livro, falou num livro e mostrou algumas imagens desse livro sobre laboratórios de criatividade, no qual vimos a descobrir uma escola portuguesa como exemplo. Então ficámos todos, não é? Todos babados. Olha, Portugal ali, já não sei que escola era, eu devo ter aqui apontado no caderno, mas agora não vou procurar, não interessa. Mas era uma escola onde tinham instalado e estavam a usar como as nossas salas EIA, não é? Espaço Inovadores de Aprendizagem, exatamente como nós temos na nossa escola e como há no EduFor, e pronto. E depois um dos colegas, o colega de Nelas, então até fez depois uma apresentação resumida de como é que essa sala estava a ser trabalhada aqui no nosso centro de formação e na escola dele, penso eu, que foi na escola dele. Pronto, já disse muita coisa, por aqui fico. Falta-nos a Idália, falta-nos a Vila Nova de Paiva. Dou a palavra à Idália. Ok. Pronto, eu vou tentar ser breve, até porque muita coisa que eu ia dizer já foi referido, uma vez que eu fui para Pireus, para o mesmo centro de formação das colegas do Sátão. Pronto, e a forma de trabalhar foi basicamente a mesma, não é? Portanto, eu vou tentar ser bastante resumida. Eu já tinha alguma experiência de Erasmus, não KA1, mas sim KA2, já desde 2016 que participei em projetos Erasmus. Participei no primeiro, que fui inclusive coordenadora do Living Book, e agora faço parte de um outro projeto também no mesmo âmbito da leitura, que é o Read Twinning. Pronto, são projetos que envolvem, os dois projetos envolveram os mesmos países, o Chipre, a Estónia, a Roménia, e é um projeto que não envolve só escolas, tanto um como o outro não envolve apenas escolas, mas também outras entidades. Portanto, é um consórcio, incluindo uma universidade. Portanto, são projetos bastante trabalhosos, são interessantes, não há dúvida, mas bastante complicados desse ponto de vista, porque implicam não só o trabalho prático com os alunos, mas também um trabalho muito burocrático a nível de papeladas, de disseminações, projetos bastante complicados. Pronto, mas eu já tinha esta experiência dos KA2 e quando surgiu a divulgação do EduFor, destes cursos estruturados
Pronto, na escola falaram logo comigo e com algumas colegas, a perguntar se estávamos interessados em participar. Claro, eu estou sempre interessada em participar nestas coisas, nunca digo que não. E então eu decidi escolher este projeto, pronto, este curso, Innovative Teaching Methods, para já porque achei que o tema era bastante diversificado e acho que se aplica a qualquer área disciplinar. E depois também tive em conta a calendarização. Achei que a calendarização se adequava bastante bem, porque aconteceu em fevereiro, no final de fevereiro. Logo na semana seguinte havia a interrupção do carnaval, eu tenho segunda-feira livre, pronto, olha, fico lá uma semana a trabalhar, não é? Porque isto não é apenas estes cursos são um bocado cansativos, não é? Porque foram todos os dias, das 9 às 2, trabalho intensivo e, portanto, acaba por ser um bocado cansativo, pelo menos para a minha idade. E já agora, Idália, desculpa interromper, mas é assim, fica a ideia que nós fomos lá para trabalhar e só fizemos isso, mas antes de ir, muitos de nós tivemos que compensar as aulas. Sim. Portanto, eu não as compensei todas as possíveis e também tive que deixar trabalhos distribuidores aos alunos, não é? Portanto, convém também relembrar que além da formação, que nós vamos lá para trabalhar, ainda temos o trabalho de cá, que apesar de ficar um pouco em suspenso enquanto estamos fora, há sempre alunos para tirar dúvidas, há sempre e-mails, há sempre contactos, claro. e acabamos por jogar ali um bocadinho em duas frentes. E eu acrescentava um bocadito, para além de deixarmos aulas antecipadamente já termos dados, ainda tivemos que preparar, e a Paula sabe, ainda tivemos que preparar uma apresentação. E essa apresentação era a apresentação da escola, do trabalho que a escola faz, para mostrar aos nossos colegas. Isso também representa um trabalho extra formação. Claro. Exato. E a disseminação, não é? A posteriori, quer dizer, tudo implica trabalho. Pronto. O Frederico estava-me aqui a pedir a palavra. Queres pôr alguma questão à Idália? Já agora quero perguntar alguma coisa. Acho que faz sentido e gostava de saber a vossa opinião. Tenho-vos ouvido falar, acho que é super interessante perceber que há mais professores como nós que vão partilhando experiências internacionais. Acho que faz muito sentido. Eu próprio também tive alguma experiência em escolas internacionais com currículos diferentes, bastante diferentes daquilo que é o nosso. Eu sou de matemática e já percebi que a Maria João é de matemática, pelo menos, acho eu. Acho eu que é Maria João. É Maria João, que é de matemática, sim. E nós sabemos que no nosso currículo português valoriza-se muito o rigor, os processos, coisinhas muito académicas, teóricas, etc. Curiosamente, alinho muito com aquilo que vocês disseram há pouco, que é não somos patinhos feios, pelo contrário, até sabemos muita coisa boa quando chegamos lá fora e percebemos que comparativamente até temos uma bagagem teórica muito boa. Mas eu acho que aqui também entra um conflito engraçado, curioso, que é, eu tive uma experiência com escolas inglesas, com currículos ingleses, em que eles mandam praticamente em alguns tópicos o rigor matemático pela janela e entra uma parte muito mais simples de prática, de reforço de processos. Tive também uma outra experiência com outro currículo em que não valorizavam tanto o rigor, mas outras competências, como por exemplo a comunicação, a problematização, a forma de trabalhar. E o que acontece é que, por exemplo, quando eu depois confrontei, digamos, não confrontei em termos de batalhas, mas quando questionava os professores portugueses desse tipo de formas de ensino, dessas abordagens que haviam do outro lado, e que para os alunos, por experiência que eu tive até com alunos portugueses aos quais eu abordei-os desta forma, os miúdos gostavam bastante. Porquê? Porque ao simplificar os conceitos, os miúdos facilmente têm um interesse redobrado pelas coisas. Está bem, não fica exatamente como o Pitágoras gostaria, provavelmente anda lá a revolver-se na campa quando a gente mandasse umas coisas lá um bocado ao lado, mas os miúdos gostam da forma de passar a mensagem. E depois trabalha-se a parte do rigor, a parte de escrever bem, etc.
No entanto, eu senti, e gostava de perguntar isto se vocês também tiveram essa experiência, senti que da parte de nós, professores, que não têm estes contactos internacionais ou estas experiências com outras escolas, com outros professores, senti que há uma resistência muito grande face àquilo que nós sempre nos habituámos a dar. Ou seja, estamos tão formatados para um certo tipo de ensino que quando vem um ensino que coloca um pouco em causa aquilo que nós damos, ou a nossa forma de trabalhar, há muita resistência. E senti algumas vezes isto em escolas, ou com outros professores que vou conhecendo e que vou falando, e outros que tenho mais confiança, e eles diziam, Paulo Frederico, isso não pode ser assim. Quando, no fundo, os miúdos até gostavam bastante da forma de ensinar assim. Agora, não sei se é o mais correto, não sei, acho que não há uma resposta linear para isto, mas gostava também de perceber de vocês, que já percebi que têm alguma experiência internacional, se vocês, quando confrontaram ou quando trouxeram isso para as vossas aulas ou para as vossas escolas, sentiram algumas dessas resistências, entraves, reservas da parte de outros professores, de outros colegas? Eu posso falar? Podes, força. Portanto, isto é o encontro do primeiro Erasmus. Nós íamos mostrar o que nós fazíamos em matemática, era, portanto, a nossa tarefa como portugueses, que era a escola portuguesa, portanto, íamos mostrar o que é que nós fazemos com a matemática. A Suécia era o que faz com a sustentabilidade e as poupanças em termos de gasto de energia, era o que a Suécia ia fazer. A Eslováquia era experiências de laboratórios, portanto, tudo ligado mais à química e um bocadinho de física. E Espanha era ligado ao trato com alunos com necessidades educativas especiais. Pronto, agora eu vou falar da matemática, que era isso que interessava. Nós tínhamos o trabalho de fazer até alguns problemas dos vários níveis, mas fizemos um pedido primeiro para fazermos aqui a escola, fazer alguma coisa, era saber os programas deles, em que anos davam determinados assuntos, determinados conteúdos, e foi o que nós fizemos primeiro, um trabalho de que os outros países faziam e os níveis, e o que era de matemática. Realmente chegámos à conclusão que o nosso programa era muito mais exigente que dos outros países. Então, da Suécia era o que exigiam menos. A Eslováquia não, já tinha uma parecência com a nossa, com o nosso tipo de programa. Agora, nós fizemos as experiências que a Eslováquia fez, os nossos alunos gostaram imenso, porque eles fazem muita experiência, portanto têm a parte experimental muito desenvolvida, muito mais que a nossa, e achei que isto é uma mais-valia para os nossos alunos e os nossos gostaram. Agora, em termos de matemática, quando eles cá vieram, o que é que nós fizemos? Fizemos trabalhos de problemas, utilizar a calculadora para resolver problemas, e eles sentiram-se perdidos, mas a gostarem. Perdidos, mas a gostarem. Agora, no trabalho de toda a preparação deste projeto dos vários países, senti sempre aquela sensação de, realmente, que as colegas já falaram, nós éramos patinhos feios, nós portugueses somos medíocres, portanto temos que exigir a eles que façam o melhor. E a sensação que nós tínhamos era muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho que nos era exigido para organizar o projeto. E no fim, foi satisfatório quando me dizem assim, um país tão pobre como Portugal, tão pequenino como Portugal, apesar do nosso tamanho ser igual ao da Eslováquia em termos de tamanho, pronto, mas foi enriquecedor dizer assim, um país tão pequenino, tão pobre, consegue fazer coisas tão grandiosas e tão boas, melhor que os outros países que estávamos até à espera que fôssemos melhor. A Suécia teve este comportamento, ou esta reação foi muito boa. A Eslováquia, então essa Eslováquia, porque era a coordenadora do projeto. Eu aqui estava como coordenadora de Portugal, mas não era a coordenadora do projeto Erasmus. Mas soube bem no fim eles terem esta reação de um país medíocre, mas faz tanto e melhor que os outros que são maiores e que eles tinham mais expectativa. Então dirias, Maria João, que esta baixa autoestima, digamos assim, que sentiste, vem um pouco de cima, não é? Porque temos que mostrar serviço, temos que mostrar que somos tão bons ou melhor. É uma exigência constante. E, se calhar cabe-nos a nós, não é? Que vamos partilhando estas experiências todas, também promover não só que estas Erasmus e estas experiências internacionais aconteçam,
como também valorizarmos uns aos outros, não é? Porque acho que faz sentido também dizer-nos a nós, não esqueçam-se, somos tão bons como todos os outros. Competências diferentes, valências diferentes, somos todos diferentes, apesar de tudo, não é? Mas não há que nos sentirmos mais reduzidos ou não. Mas o engraçado, exatamente, mas o engraçado, a Eslováquia, que era a coordenadora, portanto eram 4 países, a Eslováquia, que era a coordenadora, no fim, passado um ano, porque nós fizemos 16 a 18, e o ano passado ela entrou em contato connosco porque ia submeter um novo projeto, mas queria trabalhar com Portugal. Porque a experiência que ela teve com Portugal foi muito boa e queria trabalhar com Portugal, mas depois surgiram os contratempos lá na escola dela e aquilo não foi para a frente. Mas já estávamos a preparar um novo projeto com Portugal, portanto a nossa imagem de Portugal foi uma bandeira ao ar. Eu as coisas da Paula, eu ia dar só dizer aqui isso porque acho que faz sentido com isso que estás a dizer, Marisa. Eu não conhecia a Paula há pouco tempo, há uns quantos meses, desde dezembro. Ainda não fez um ano, pois. Não, ainda não. E os trabalhos que eu vejo a Paula a criar, aquilo que ela vai partilhando lá no Facebook convosco e que vocês às vezes também vão retribuindo com outras coisas giras, eu achei extraordinário. Nunca tive uma professora que fizesse este tipo de coisas. E pegando naquilo que vocês estão a dizer, os trabalhos que a Paula faz, eu já mostrei a professores que são de escolas fora, escolas internacionais, digamos assim, e eles ficaram maravilhados com aquilo, dizer, pá, isto era tão bom, e a verdade é que encaixa tão bem naquelas escolas, naquela forma de trabalhar, e que a Paula já os faz cá. Agora, não sei se é o comum, se é o habitual cá em Portugal, julgo que não sei, mas também não me vou atravessar nisso. Há muita gente a trabalhar agora, bem, a trabalhar assim. É uma das coisas que eu e a Paula, se calhar, temos que carregar esta bandeira, e acho que todos nós depois fazemos isso, que quando percebemos o valor que isto tem, que é mostrar a todos o bom trabalho que se vai fazendo e que nós somos capazes de fazer e de produzir. Portanto, é bom saber que não estamos sozinhos. E com isto cortamos a palavra ali à Idália, que não deixaste falar mais. Eu ainda queria só, desculpa, acrescentar mais uma coisita, por causa um bocadito do inglês. Diz. Enquanto que a colega que há bocadinho estava a falar que só teve 3 anos de inglês e com um professor menos bom, eu tinha uma desvantagem, eu nunca tive inglês com reformas mal feitas. Mas não foi por aí que eu não fui ao desafio de me envolver num Erasmus, que o meu problema era sempre o inglês. Não há nada, há sempre um colega que fala inglês. Portanto, é uma pessoa pendurar-se, arranjar uma estratégia de resolver o seu problema. Sempre que eu estivesse a fazer alguma formação, eu posso entender inglês, mas não sei falar inglês. Quanto mais não sei, tenho vergonha das calinadas dos verbos malditos, não é? E dos tempos malditos. Mas pronto, mas resolve-se. Então, eu ouvi alunos do secundário, porquê? Porque eles falavam inglês por mim. Pronto, e eu resolvi o meu problema. Idália, voltamos a ti então, desculpa-nos. Ok. Então, olha, só fazendo aqui um parênteses, antes de continuar o assunto que eu estava a falar anteriormente, e pegando na questão que colocou o Frederico, relativamente às diferenças que nós sentimos quando entramos em contactos com outras escolas de outros países. Pronto, o que eu notei nestas experiências de Erasmus não foi tanto os métodos de trabalhar, os métodos de ensino. Eu acho que as diferenças situam-se mais ao nível das políticas educativas. Eu acho que nós estamos muito focados no conhecimento teórico, nos saberes académicos, e há outros países que não, valorizam muito mais o conhecimento prático, e é incrível a forma como eles organizam o currículo. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, na Estónia, que é um país que tem imensa madeira. Eles nas escolas, eles têm verdadeiras oficinas montadas nas escolas e os miúdos todos aprendem a trabalhar a madeira. Eles têm máquinas, eles fazem coisas incríveis em madeira. As garotas aprendem a cozinhar, há cozinhas com tudo lá dentro. Há tábuas de passar a ferro, as garotas aprendem a passar a ferro. Portanto, acho que aí... E os rapazes não aprendem a cozinhar e a passar a ferro? Mesmo. Ai, mas não como lá.
Não Eu estou a perguntar, nós aqui não temos escolas. são só as meninas que aprendem estas. Rosa, nós não temos escolas com as instalações montadas como eles têm. Não, eu estou a Escolas perguntar normais, lá eu não nessas estou a falar de escolas. escolas profissionais. Não estou a Mas falar de escolas- os rapazes também aprendem a passar a ferro e a cozinhar. Era isso que eu sim, estava a sim, perguntar. também. Oh, Rosa, não Mas sei. A eu- Dália referiu só às meninas. Se calhar não temos muito sim, jeito. pá. sim, está bem. Eu estou a Não é perceber. aqui, não é Pronto. aqui. A minha Ok. mãe tentou-me ensinar a passar ferro, mas desistiu. Eu Passava sempre, ensinei o meu escrever-lhe uma filho a camisa ou passar a outra. ferro e a cozinhar. Olha que tu estás aqui em Exato. minoria, Mas rapaz. cozinho muito bem, cozinho muito bem. Pronto, Parece estamos a que sim. desviar. Essa é uma das diferenças que eu noto. Outra diferença é a autonomia. Eu acho que, se calhar também por questões de segurança, não sei, talvez nos outros países haja mais segurança que nós temos cá. Não há portões nas escolas, não há muros nas escolas. Os alunos, desde pequeninos, vão para a escola sozinhos, de bicicleta. Pronto, é provável que também a segurança seja diferente. Mas isso é uma coisa que também salta bastante à vista. É esta questão da autonomia, desde muito pequeninos. E outra questão que eu também acho que se nota bastante diferença é a questão dos horários. A maior parte dos países não tem horários como nós temos, das 9 às 5h30 da tarde. O que facilita muito, tanto para alunos como para professores. Tem horários muito mais reduzidos. Isto foram as principais diferenças que eu notei em relação ao nosso sistema de ensino, mas isto tem mais a ver, se calhar, com políticas educativas, pronto, são diferentes. Aliás, nós quando nos atiraram, digamos assim, com as competências, os nossos programas não estavam preparados para trabalhar por competências, para desenvolver competências, não é? Não. Agora já começa a haver um certo equilíbrio, mas demorou o seu tempo. Nós às vezes Claro. começamos a construir as coisas um bocadinho ao contrário, acho eu. E nesse aspecto, eu acho que o facto de muitas vezes o Ministério digamos que atirar com essas novidades assim um bocadinho de chofre, faz de nós excelentes profissionais, acho eu, porque nós conseguimos lidar com Adaptar-nos, tudo claro. aquilo que nos atiram, Claro. não é? Opa, olhando para trás para o meu percurso, eu penso assim, meu Deus, quando isto chegou, eu era uma inapta, eu cometi tantos erros, não é? Portanto, fui aprendendo com a própria experiência. Acho que isso passou por todos, porque nada nos preparou antecipadamente para. Começamos sempre um bocadinho ao contrário. Mas isso faz de nós muito bons profissionais, muito bons naquilo que fazemos. Claro. Pronto, voltando atrás, que eu já nem sei muito bem onde é que estava a falar do curso, porque é que escolhi este curso. Pronto, teve um bocado em conta, como eu tinha dito, só para nos situarmos, a diversidade de temas abordados, porque o curso tinha vários workshops, e também, pronto, como eu tinha dito, a calendarização para mim também foi bastante importante. Expectativas, claro, eu tinha bastantes expectativas, até porque eu já tinha ouvido falar deste centro de formação, do IDEC, que é um centro de formação com bastante reputação a nível da qualidade dos cursos. Claro que as expectativas não foram defraudadas, gostei imenso do curso, pelos motivos que a Rosa e a Isabel já apontaram, porque as formadoras, eu suponho que uma delas era a mesma, a Jean, acho que era a mesma, acho que também fez algum workshop com vocês. O primeiro, fez o primeiro. A Jean, sim. O primeiro e o último. Os nossos foram quase todos feitos por ela, só houve um dia em que tivemos uma outra formadora no workshop do teatro. Portanto, gostei imenso, foram muito práticos os cursos, desenvolvemos muito trabalho em equipa, sempre equipas com elementos de diferentes países. Depois, tal como já foi dito, uma coisa que me surpreendeu bastante foi de facto o não utilizarem como nós utilizamos as tecnologias.
Utilizamos esporadicamente o computador, mas a maior parte das atividades e das tarefas foram feitas recorrendo a materiais tradicionais, papel, canetas, lápis de cor, portanto, cartolinas, portanto, os trabalhos foram todos realizados nesse formato. Depois, os nossos workshops, dizer assim, eram assuntos completamente inovadores? Não eram, não eram. Os temas eram desde o trabalho baseado, trabalho de projeto, os debates, os mapas mentais, criação de mapas comunitários, dilema ético, a aprendizagem espaçada. Portanto, eram tudo temas que nós já conhecíamos, uns mais do que outros. Por exemplo, a aprendizagem espaçada, não tinha ouvido falar muito, porque eu acho que adequa-se mais, ou aliás, acho que é mais importante para os níveis mais baixos, primária, segundo ciclo. Depois o dilema ético também não é tão abordado. Mas, de qualquer das formas, não eram propriamente temas inovadores. Mas a forma como foram abordados, a forma como trabalhamos, foi uma experiência muito, muito interessante. Claro, a impressão geral foi ótima por todos os aspectos, pronto, pelas aprendizagens, pelo trabalho colaborativo que foi desenvolvido, pelo convívio, pela parte cultural também. Eu por acaso já tinha estado em Atenas, mas claro, nunca é sempre bom ir uma segunda vez. Para além de Atenas também ainda fomos um dia a uma ilha, a uma das mais próximas, porque ir à Grécia e não ir a uma ilha é muito mau. E fomos à Egina, que é próxima, e pronto, e foi uma experiência muito boa. Ok. Então, não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, não sei se alguém quer perguntar alguma coisa que eu saiba responder. já nos alongámos aqui um bocadinho, pensei que esta parte ia ser mais rápida, todos somos muito, muito dinâmicos e temos todos muitas opiniões, ainda bem. Este webinar também passa um bocadinho pela disseminação, não é? O que eu vou fazer de seguida é, muito rapidamente, vou passar a mostrar-vos só o que é que foi abordado no nosso, em Itália. Nós estivemos em Pádua para aprendizagens baseadas em projetos e em competências, e, portanto, métodos inovadores e ferramentas inovadoras, e rondou um bocadinho à volta disto. Tal como disse a Idália, também era ali das 9 às 2, foi todos os dias, era um bocadinho, foram muitas horas seguidas, com um pequeno coffee break pelo meio, e tivemos um pouco de prática, mas também bastante teoria. Pronto, mas como vos tinha dito, nada de temas muito inovadores, portanto foi a abordagem das aprendizagens através da resolução de problemas, e para a resolução de problemas, por exemplo, ia-se buscar um tema, um problema, e a partir daí os alunos teriam que pensar quais eram as causas desses problemas, as causas gerais e depois as causas específicas dos problemas, e depois tínhamos que seguir então todos estes, traçar objetivos, a que é que nos propunhamos, os resultados que eram expectáveis e que atividades íamos desenvolver e por aí fora, fazer a planificação. Portanto, também não é nada de novo para nós, não é? Aprender através da resolução de problemas. Falámos também no método de sala de aula invertida,
usar aos alunos materiais, vídeos ou textos para lerem, uma visita de campo ou qualquer outra coisa antes de abordar o assunto propriamente dito, né? Portanto, fazer um trabalho prévio. E depois falámos então de algumas ferramentas. Eu penso que, principalmente quem já passou, e quase todos já passámos recentemente por capacitação digital, já ouviu falar em alguns destes. Eu depois vou disponibilizar o PowerPoint, que tem cá as informações, mas, por exemplo, o Landspace, o EdShelf, que é muito útil, este é um dos que eu não conhecia, onde aparecem elencadas uma série de ferramentas e que diz lá para que é que servem, não é? Portanto, são versadas para a matemática ou para outras disciplinas ou para outras áreas, e que em vez de andarmos à procura, já tem lá, é uma espécie de biblioteca de plataformas. O Edmodo, que também é conhecido aqui e faz uma linha temporal, dá para preparar aulas e para gerir com os alunos. O Flipgrid para os vídeos. O Book Creator, que a Maria João já falou há bocado, que eu conhecia o outro que não é o Book Creator, mas já utilizei este ano precisamente com os alunos para fazer um e-book. E o Nearpod, que é dos mais, é daqueles Oh, Paula, que acho que mais se usam, sim. o Diz. Creator é parecido com o Story Jumper? É, o Story Jumper, agora, antigamente tinha os bonecos assim um bocadinho menos bonitos, acho eu. Agora já permite fazer os teus próprios bonecos e inserir lá. Segundo nos disse a nossa colega de TIC, que eu não referi, mas foi uma das colegas da escola que foi comigo, que é a colega a Carla Lopes e a Conceição Farleira, que é de matemática, que foram os colegas que me acompanharam do meu agrupamento, e ela, pronto, num dos trabalhos da flexibilidade já criou um bonequinho para inserir, pronto. Este é diferente, portanto não tem bonequinhos, mas tem algumas, sei lá, caixas de texto e outras coisas que podemos... Eu acho parecido com o Jamboard, é o estilo. Sim, pronto. O Nearpod, para mim, destes todos, é aquele que se calhar tem mais potencialidades, apesar de eu ainda não ter usado. Usei com a Carla Lopes quando partilhava com ela a comunicação digital, em que ela preparou algumas coisas para os miúdos no Nearpod e nós fomos controlando o que eles fizeram lá. Portanto, tinham lá alguns jogos. Este tem... podemos inserir lá tudo e mais alguma coisa, PDFs, PowerPoints, vídeos, imagens, áudios, o que quisermos. Permite-nos fazer lá dentro testes ou tipo Google Forms, coisas semelhantes ao Google Forms, e ao mesmo tempo permite-nos fazer avaliação, controlar quem é que está, quem fez, quem é que está a utilizar, o que é que está a fazer e dar resultados, dar-nos o feedback das atividades. Portanto, este se calhar tem mais valências do que qualquer um dos outros, é mais abrangente em termos educativos, penso eu. Pode ser usado no computador, no tablet, no telemóvel, pronto. Pode ser usado de forma síncrona ou assíncrona, pronto. Eu depois gosto muito, Paula. Pronto. Eu depois passo-vos também, para quem não conhece ainda, passo-vos aqui o PowerPoint. Aqui temos algumas fotografias do nosso grupo de trabalho lá. Também esteve connosco da Escola de Mangualde, Ana Afonso, que algumas de vocês conhecerão, as colegas de Mangualde, não é? Aqui estão as minhas duas colegas de agrupamento, a Carla Lopes e a Conceição Farleira. Estas duas moças eram da Lituânia, certo? Não estou enganada. Aqui o nosso amigo cipriota, que era um espetáculo, cujo nome não me esquecerá mais, é o Pânicos. A Maria João e a Helena, e esta colega era croata? Era a Sabina. Era croata. Não, era eslovaca. Eslovaca. Era de Bratislava. Bratislava, está tudo disléxico já. E a colega espanhola também, certo? Pronto, o nosso formador é este senhor que aparece aqui de costas, o Alessandro, e foi realmente uma experiência fantástica. Eu vou interromper aqui o partilhar. Sei que algumas de vocês gostavam de falar assim também um bocadinho sobre a
a vossa formação lá, só vos peço que sejam assim breves e depois, se quiserem partilhar o vosso PowerPoint, arranjamos uma forma de o partilhar entre todas para depois poder ver um bocadinho melhor quem quiser ler com um bocadinho mais de atenção. Quem é que gostava de... Posso começar então eu, Paula? Podes, força, Sandra. Posso partilhar então o PowerPoint para não Podes. perder muito e assim? Consegues partilhar, não consegues? Eu penso que sim. Ele deixa-te, não preciso dar autorização, acho eu. Não, o anfitrião desativou o compartilhamento de tela de participante. Olha, Tens que dar o autorização. anfitrião é uma chata. É. Ora, então espera aí, somente participantes? Um participante, não, ok, vários participantes. Vá lá então, Sandra, vê Então, lá agora. vamos lá ver se agora dá. Acho que sim. A culpa é do Frederico, caso vocês não tenham dado conta, o meu nome é Frederico Costa, porque eu estou na conta do EducFrame. Já estão a ouvir alguma coisita? Já sim, senhora. Pronto. Então é assim, como eu disse anteriormente, este projeto, que é o que tinha como nome Projeto Prévis, apoiar crianças em risco de dislexia na transição entre o pré-escolar e o primeiro ciclo, iniciou-se em 2019 e terminou agora muito recentemente, no dia 23 de junho, com uma apresentação de um evento multiplicador em que demos a conhecer os resultados que obtivemos com este projeto. Ora, de facto, este projeto foi muito exigente, porque na realidade nós estávamos a trabalhar numa área que pouco conhecíamos, éramos 4 na equipa, eu não era a coordenadora da equipa, mas fiz parte dela, tinha a minha colega Elizabeth, sim, ela a coordenadora de artes, a colega Dulce Paixão de português, eu de inglês e a professora de ensino especial, a Paula Costa, ela sim, uma expert nestas matérias. Ora, muito bem, e de facto, quando começámos, então juntámos aos parceiros que já existiam no projeto, nomeadamente a Espanha, a Escola de Terraça, da Bulgária também, de Kocaeli, na Turquia, da Letónia e, para além de nós, também ainda a Grécia, nomeadamente a Escola de Heraklion, que fica na ilha de Creta. Tem os nomes impronunciáveis, credo. Exatamente, não foi fácil, nem pronunciar nem escrever, muitas vezes. Era um bocadinho complicado, mas lá nos entendemos todos. Ora, muito bem, de facto, durante este projeto nós tivemos a oportunidade de fazer várias visitas de estudo, uma delas teve que ser online devido às contingências da pandemia, e tivemos também alguns encontros internacionais, de acordo com o mapa que vem aqui. A última saída que tivemos foi efetivamente entre o dia 6 e 7 de junho em Terraça para fazermos a reunião final e refletirmos sobre aquilo que realmente foi feito. Tenho aqui também alguns exemplos. Esta foi a visita de estudo no agrupamento de escolas Mangualde, portanto recebemos os parceiros todos, era um conjunto de aproximadamente 26 professores, isto sim, porque me esqueci de dizer inicialmente, este era foi um projeto só para professores, não envolveu alunos, portanto estavam envolvidos equipas de 4 professores por país, e portanto nesta visita de estudo em que os recebemos aqui, fizemos uma série de atividades, visitámos salas de primeiro ciclo, de pré-escolar, e portanto eles foram muito bem impressionados com o trabalho que fizemos também algumas atividades relacionadas com palestras, com seminários, com workshops. Foram 3 dias em abril que correram realmente muito bem e que impressionou quem cá esteve. Depois tivemos aqui então de facto a última reunião transnacional, que foi em Terraça, agora em junho, onde também visitámos a escola, tivemos a oportunidade de partilhar tarefas e atividades com os meninos de vários graus de ensino, não só do pré-escolar, mas também do 2º ciclo e do 3º ciclo, até o 9º ano, portanto, e foi uma experiência também muito agradável. Ora, de facto, por que entrar nesta questão da dislexia e da forma como nós entramos? Porque há, na realidade, muitos projetos já desenvolvidos nesta área das aprendizagens, dificuldades de aprendizagem, risco de dislexia, mas na realidade não dão grande atenção aos factos, aos problemas que precedem a manifestação destas dificuldades. E foi neste sentido então que nós abarcámos este projeto, porque queríamos ir um pouco mais além. E o ir um pouco mais além era precisamente identificar o mais cedo possível crianças em risco de dislexia ou dificuldades de aprendizagem, porque de facto quanto mais cedo se identificarem esses sinais,
esses fatores de risco, mais cedo podemos ajudar e intervir. Claro que não é propriamente no pré-escolar que vamos identificar crianças com potencialidade de dislexia, porque elas não sabem escrever, não sabem ler, e o saber ler e escrever é um requisito essencial para que essas dificuldades possam ser identificadas, mas existem outros indicadores que nessa fase de transição, pré-escolar, primeiro ciclo, podem ser utilizados e foi a partir daí que nós trabalhamos. Ora, tivemos então um primeiro enquadramento intelectual, em que fizemos a descrição do conceito de dislexia e a sua identificação precoce de acordo com a legislação e do que estava a ser feito nos diferentes países parceiros, fizemos uma análise comparativa dessas situações, pesquisámos sobre os pré-requisitos para a fluência, ou seja, o que é que as crianças devem ser capazes de fazer, quais as suas competências e em que nível devem ser desenvolvidas antes de começarem a escola, para que estejam devidamente preparadas. E depois partimos para a elaboração de um conjunto de ferramentas práticas que pudessem ser utilizados pelos educadores no final do pré-escolar e pelos professores do primeiro ciclo, nomeadamente no primeiro ano do ensino básico, para facilitar precisamente essa identificação, essa diagnose. Começámos por fazer uma lista de verificação para a prontidão escolar das crianças no último ano do pré-escolar, no sentido de auxiliar educadores, professores e até pais a identificarem os pontos fracos das crianças e que poderiam ser indicadores para uma potencial dislexia no futuro. Elaborámos também em conjunto um guia para educadores, professores, um guia para pais, guias esses que foram depois traduzidos em cada uma das línguas maternas, onde tínhamos estratégias, conselhos, metodologias de trabalho que poderiam ser utilizadas por todos eles no tratamento da criança, e também cada país desenvolveu um conjunto de 5 fichas de trabalho para poder aplicar, não só em sala de aula, pelos educadores e pelos professores, mas também pelos pais em contexto familiar. Ora, depois disso, fizemos então a aplicação e a monitorização desses materiais. Estava preparado todo esse contexto e então agora como é que vamos fazer? Ora, para dar início a essa aplicação e monitorização, fizemos primeiro 2 atividades. Primeiro uma formação para educadores e professores. Esta formação foi uma oficina de formação acreditada, num total de 26 horas, 13 horas presenciais online e 3 horas de trabalho autónomo. Abarcou um conjunto de 41 professores, também educadores, um conjunto também bastante abrangente de pais e mais de 100 de crianças, quer do pré-escolar, quer do primeiro ciclo, onde foram então efetivamente trabalhadas as fichas e os materiais que aplicamos. E portanto, o seminário foi para pais, na qualidade do webinar, e a formação foi para os professores e os educadores. Preparada esta base, então como é que nós fizemos a aplicação? Ora, pretendemos que esta aplicação permitisse aos participantes compreender melhor o conceito de dislexia, as suas causas, as suas manifestações, fossem capazes de reconhecer sintomas precoces e identificar crianças em risco destas problemáticas, fossem capazes de implementar algumas estratégias de apoio à criança na transição entre o pré-escolar e o primeiro ciclo, e que também pudessem contribuir para melhorar a comunicação e a colaboração entre os professores, os técnicos e as famílias, portanto todos aqueles que trabalham normalmente com a criança. Ora, posto isto, então como é que nós organizamos o trabalho? Primeiro, fizemos uma primeira aplicação da checklist, a lista de verificação de prontidão escolar às crianças do último ano do pré-escolar. Depois também criámos então essas diretrizes orientadoras para pais, no sentido de eles poderem implementar algumas fichas em casa e trabalharem com as crianças. Fizemos os workshops com as crianças então, em contexto de sala de aula, e depois fizemos uma segunda aplicação da checklist, obviamente para medir os resultados do trabalho e de todas estas ferramentas que fomos utilizando com elas. Ora, posto isto claro foi um trabalho que demorou meses, como devem calcular, foi um trabalho difícil de organizar, um trabalho difícil de conseguir articular, mas felizmente tivemos educadores e professores que trabalharam de uma forma bastante altruísta com todos nós, com a equipa, que se fizeram disponíveis, se mostraram disponíveis para colaborar. O mesmo aconteceu com os pais. Não foi tão fácil conseguir trabalhar com os pais como com os professores e educadores, mas ainda assim conseguimos um bom grupinho de pais que colaborou connosco de forma bastante agradável, e por isso
a opinião dos intervenientes não poderia ter sido mais agradável e foi realmente ao encontro das nossas expectativas. No que diz respeito aos educadores e aos professores, esse feedback foi extraordinário, porque eles referiram questões tão interessantes como este trabalho, esta formação que nós fizemos, permitiu-nos identificar aspectos da minha prática letiva e serem melhorados, proporcionou-me saberes válidos para a minha prática letiva, permitiu-me construir e implementar outras ferramentas de trabalho, melhorou a qualidade das nossas práticas e das práticas da nossa instituição, porque de facto, de entre todos os colegas que trabalharam connosco, nós tivemos colegas das várias escolas abrangidas pelo EduFor, nomeadamente também colegas que estavam naquela altura a trabalhar em Luanda, em escolas também afetas ao EduFor e que participaram também nesta formação e neste trabalho e de facto tiveram uma experiência muito interessante e conseguimos com elas também partilhar outras realidades. Os pais que colaboraram também deixaram uma impressão muito positiva e eu aqui no diapositivo retive uma das frases que mais nos impressionou de um dos pais no feedback que nos deram através dos questionários que passamos, foi esta: a brincar o meu filho aprendeu, não é? Ou seja, tivemos a noção que os pais também tiveram uma percepção diferente daquilo que é trabalhar com as crianças, daquilo que a escola faz com as crianças, nomeadamente com aquelas que têm algumas dificuldades, e a perceberem-se que não é um trabalho fácil, mas que através de uma prática mais lúdica, mais interativa, as crianças podem também aprender sem estarem a ser martirizadas, não é? As próprias crianças, o feedback que tivemos das educadoras e das professoras que trabalharam connosco, também revelaram muito entusiasmo, muito empenho, muito envolvidas nas tarefas, estavam sempre, segundo o que as educadoras e as professoras nos diziam, a querer mais, depois de uma ficha queriam outra ficha, e portanto diz que foi muito agradável trabalhar com elas e que irão continuar a implementar estas atividades e estas ferramentas em outras turmas no futuro. Obviamente que todo este trabalho passou também por uma grande disseminação. Tivemos contacto com rádios locais, com jornais, com redes sociais diversas e uma das ferramentas que criamos para essa disseminação foi também um Padlet. Um Padlet onde nós organizamos algumas das atividades que fizemos, no sentido de as promover pelos diferentes países e, portanto, temos lá templates, temos lá exemplos das ferramentas criadas, das atividades desenvolvidas, das viagens feitas, e que, se alguma vez tiverem curiosidade, poderão consultar através do link que eu aqui deixo, depois partilharei o PowerPoint com a Paula, se ela fizer o favor de vos divulgar também, e verão lá muitas das atividades que nós fizemos. E o mesmo aconteceu também com o website. Em conjunto com o EduFor, criámos uma página onde divulgamos tudo aquilo que foi feito, passo a passo, desde o início até ao projeto final, ao produto final, onde estão todas as ferramentas que criamos, fichas, guias para pais, guias para professores e educadores, as pesquisas que fizemos e, portanto, acho que conseguimos desta forma cumprir os pressupostos a que nos destinamos, com feedback final muito positivo de todos os intervenientes. E acho que é tudo, Paula. Acho que obrigada, Sandra. Mas eu fico entusiasmada a falar sobre Pois, isso. ok, então podes parar aí a partilha, Sim, vamos sim. ver quem mais é que quer intervir. A Paula também tinha alguma coisa a dizer, a Rosa? Não, Paula, eu tinha uma pequena apresentação, mas era para referir aquilo que entretanto já Pronto, já dissemos foste na conversa dizer. informal, portanto já não é necessário. Ok, Rosa ou Isabel, uma de vocês. Sim, é uma coisinha pequena, só Então mais vá lá. para ver umas imagenzinhas do que já falámos, porque já falámos, já dissemos a maior parte das informações. Deixa eu só ver se consigo. Não estou a conseguir. Há pouco já tinha dado. Não, está autorizado. Penso que já estão a ver. Já estamos. Pronto, então este foi o curso que nós frequentámos, o Creativity Lab,
foi de 8 a 12 de março, e pronto, como já falámos, então foi nesta localidade, cá estávamos nós aqui a fazer umas palhaçadas, no nome Faz parte. Faz parte, pronto. As atividades que nos propuseram foram estas: o storytelling, portanto, contar histórias, a escrita criativa, o criar com palavras e imagens, depois uma mais tecnológica, que foi o criar com os meios digitais, a animação digital, ou stop motion, como chamavam, e o video art, portanto, fazer arte através do vídeo. E depois, e aliás até foi logo no início e no fim, foi a começar e a rematar, como organizar um laboratório de criatividade e de inovação na escola. Pronto, claro que não vou repetir o que já falámos há bocado, foi uma experiência gratificante, inesquecível também, por todos os motivos que já apresentámos. Também não esquecer que esta foi a primeira formação presencial após os 2 anos em que estivemos impedidos disso. E pronto, temos aqui uma imagenzinha junto ao, portanto, junto à Acrópole. Isto é na Acrópole, não é? Pois eu tenho uma fotografia tirada aí à o monte que está ao lado, pronto. Exatamente. Já me lembro como é que se chamava. Da Acrópole via-se assim, parecia um calhau ao longe, e lá estamos lá em cima do calhau. Pois, pronto, eu também lá estive em cima do calhau, magnífica. é uma vista magnífica. Eu vi à noite, não vi de dia, vi à noite, mas é uma vista espetacular. Pronto, e aqui uma imagem do que se via do avião, que eram montanhas e montanhas cheias de neve. Foi uma coisa que me encheu assim os olhos. Pronto. Aqui imagens de Atenas, pronto, na subida para a Acrópole, e aqui deste lado direito o teatro. Pronto. Depois temos aqui algumas imagens das atividades. Lá está o trabalhar com o papel, com as canetas, com os marcadores, com as palavras e o afixar, porque o tal laboratório de criatividade, a nossa formadora falou várias vezes que eles pretendiam transportar para a escola aquilo que se faz nas grandes empresas hoje em dia, quando se junta um grupo de colaboradores da empresa e são os tais criativos, não é? E então, depois, a partilha que eles fazem das ideias, trabalham em grupo e depois colocam pelas paredes fora, pronto, e aquele expor das atividades, das ideias, o expor das ideias, parece que abre outra perspectiva, em vez de estarmos só a escrever ali assim uma folhinha pequenina no nosso caderninho. Pronto, eu posso dizer que já pus em prática numa atividade exatamente esta coisa tão simples, que é pô-los a escrever com marcadores de cores diferentes, conforme o assunto que iam falar, em folhas grandes. Eles primeiro não estavam a ver assim grande interesse na coisa. Quando começaram a perceber, entusiasmaram-se, é uma coisa tão simples, que realmente os desperta para pensar um bocadinho mais fora da caixa do que aquilo que estão habituados, que era mesmo o desafio da criatividade, do laboratório de criatividade. Pronto, depois aqui uma amostrazinha de um dos nossos petiscos, não é? Nós em grupo experimentávamos sempre vários pratos, pedíamos vários pratos e depois partilhávamos para experimentar um bocadinho de cada um. Aqui há algumas imagens das atividades em grupo. Temos aqui a Rosa e os 2 colegas espanhóis. Este colega gostava muito de Portugal, era o nosso maior fã e sabia as palavras, e quando nos ouvia queria sempre comer. Nós também dizemos assim em espanhol, porque ele conhecia muito da Galiza e conhecia muito o português dos galegos, e então fartava-se de estabelecer logo comparações. Aqui também, lá está a exposição dos trabalhos, nas paredes, exatamente o tal laboratório de criatividade. Pronto, e aqui temos os colegas de vários países. Há bocado não me lembrei de dizer que tínhamos 3 colegas lituanas e as colegas rumenas também, que na altura foi no início da guerra na Ucrânia, estavam muito fragilizadas e, pronto, e muito emotivas com a situação que se vivia no país delas. Pronto, já falámos nisto também, que melhorámos a nossa proficiência linguística, porque tivemos de falar uns com os outros, sempre em inglês, uns mais, outros menos, ninguém era obrigado a falar se não se sentisse capaz, mas pronto, procurávamos comunicar usando a língua inglesa, e para nós, professoras de inglês, que trabalhamos num nível mais elementar com os nossos alunos, foi uma boa oportunidade de desenvolvermos. Pronto, e cá está o nosso grupo.
aconselhamos todos os outros colegas a experimentarem atravessar a ponte, lá está o Bridging the Gap, ir mais além, porque é compensador. É um desafio. Pronto. Então, Ok, então foi esta a mais, nossa pequena mais apresentação. alguém quer dizer alguma coisa? Podes parar a partilha, por favor? Sim, sim. Vamos dar então por terminada, se ninguém tem mais nada a dizer. Não queria terminar sem. Acho que posso falar em nome de todos quando digo que podemos agradecer imenso ao EduFor, à equipa que nos apoia quando vamos para fora, que são 5 estrelas, toda a informação em tempo útil e. Aliás, no nosso dia a dia, em termos de formação e tudo, acho que o EduFor é realmente um centro de formação que dá cartas e que podemos agradecer à Isabel Serra, ao Ângelo e a todos quantos nos foram acompanhando por aquilo em tudo o que nos ajudaram. E a vocês também, os meus agradecimentos pela vossa paciência, as minhas desculpas pelos problemas que aconteceram no início. Eu estou a gravar esta sessão, vou colocar a gravação online, uma vez que não deu para fazer o direto como estávamos à espera, e as minhas desculpas também a quem esteve à espera no Facebook, que infelizmente eu pus lá uma mensagem, mas não conseguimos estar em direto, esperamos compensar de outra forma. Vai ficar também no meu canal do YouTube e no canal da EduCFrame, é por isso que o Fred também veio aqui, por causa da divulgação. Obrigada a todas e até um dia destes. Obrigado, Até um Paula. dia destes. Adeus, Tens de fazer mais então. coisas Boa destas. tarde. Pois,